Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. E a informação que nós vamos trazer para vocês aqui é o seguinte: vendas do Santos, Corinthians com ampliação de capacidade no estádio, Palmeiras com provável saída de centroavante, negociação, São Paulo, a barca de saída do São Paulo e Ferreirinha, como está a situação. Isso tudo e muito mais você vai ver aqui no 4 Maiores. E é claro, se você ainda não é inscrito do canal, aproveita 3 segundinhos, se inscreve lá e se gostar do vídeo no final, dá aquele like maroto e comenta aí, caso você concorde ou discorde das nossas informações aqui, tá bom? Então vamos começar aí pelo Santos. O Santos fez 2 vendas no dia de ontem, no dia 2/1. Ele simplesmente vendeu o seu centroavante, Marcos Leonardo, da Benfica, de Portugal. Como eu havia anunciado aqui no vídeo anterior, né, que o Benfica estava muito perto do Marcos Leonardo e que eu acreditava numa oferta de 18 milhões para o Marcos Leonardo, que é o que a empresária do Marcos Leonardo queria. E a oferta chegou através do diretor do Benfica, que se reuniu com o Marcelo Teixeira, não se reuniu nem com a empresária do jogador, e fechou o negócio. A Dodge, que tinha 10% do negócio do passe do Marcos Leonardo, abriu mão para o Santos para que a negociação fosse facilitada. Então o Santos aí ficando com 80% do passe do jogador e os outros 20% do jogador. Os números, como eu disse, 18 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais. O Santos vai ficar desse valor aí com um total aproximado aí de 80%, quase 80 milhões de reais nos cofres do Santos. E o Santos não perdeu tempo, quer baixar a sua folha salarial e vendeu o meia Jean Lucas ao Bahia. O Bahia pagou 4,5 milhões de euros ao Santos e mais 1,5 milhão de euros será através de bônus alcançáveis. Segundo o Santos tinha gastado 6 milhões de euros no jogador, devia ainda 3 milhões ao Olympique, então o Bahia pagará 3 milhões diretos ao Olympique de forma parcelada, os outros 1,5 milhão serão pagos ao Santos e 1,5 milhão de bônus ao Santos também. Então o Santos vai ficar com 3 milhões dessa negociação, praticamente recuperando o valor investido no jogador que foi pago até agora, que é de 3 milhões de euros. Tirando isso daí, os números do Marcos Leonardo: ele jogou 168 jogos com a camisa do Santos, fez 54 gols aqui defendendo o Santos, né? E quase foi embora no meio do ano para Roma. O jogador estava desesperado para ir embora por 8 milhões de euros e acabou sendo negociado por 18 milhões de euros, mostrando que o Rueda, de certa forma, estava certo naquela ocasião. Então, de certa forma, o Rueda aí trouxe um valor a mais ao Santos na negociação e ao próprio jogador, né? E o Santos terá uma logística facilitada no ano que vem, né? Por conta de não estar na Copa do Brasil, Sul-Americana nem Libertadores, o Santos joga o Campeonato Paulista e a Série B. Então o Santos fará somente 13 jogos fora do estado de São Paulo jogando a Série B, porque nós temos um total aí de 6 times paulistas fora o Santos, né, na Série B. Então o Santos jogará aqui também no estado de São Paulo os seus jogos fora de casa, mais 6 jogos. Então o Campeonato Paulista, o Santos só fará 13 jogos fora. O jogo mais longe do Santos será em Manaus. Então o Santos, pelo menos nesse aspecto de viagem, terá uma economia, né? E com um grupo bastante experiente, né, de jogadores bastante experientes, é até interessante esse número de viagens menor para outros estados. Boa notícia para o Santos. O Palmeiras teve aí uma proposta, segundo um jornalista argentino, pelo centroavante Flaco Lopes. Flaco Lopes, que chegou ao Palmeiras por 35,7 milhões de reais na ocasião, jogador de 23 anos,
despertou interesse do River Plate. Porém, consultada a diretoria do Palmeiras, diz que não tem interesse em negociar o jogador. Ele é peça fundamental nesse time aí para Abel Ferreira, que ainda não voltou das férias. Teremos ainda novidades ainda sobre Abel Ferreira, só saberemos mesmo se ele vai cumprir o contrato ou não no retorno do Abel Ferreira ao Palmeiras, dia 7 de janeiro. O Palmeiras ainda está verificando a venda de 15 milhões de euros do Arthur. A novela se prorroga porque o Arthur estava viajando. O Arthur voltou hoje, já senta aí com os seus empresários, com o Palmeiras, para negociar as bases contratuais para ser vendido ao Zenit da Rússia. Negócio praticamente sacramentado. Dificilmente o Arthur não vai aceitar, porque é muita grana, né? Ele que já ganhou uma verba na negociação do Bragantino para o Palmeiras e agora deve dobrar esse valor, porque está sendo vendido por 15 milhões de euros e mais 3 milhões de bônus, 10 milhões de euros além do valor que o Palmeiras pagou por Arthur junto ao Bragantino. Eu aproveito aqui para falei para vocês do Santos e do Palmeiras, para dizer que teremos os jogos da Copinha, também dos 4 maiores, tá? Então o São Paulo entra em campo hoje às 19 horas contra o Porto, e o Corinthians entra às 21 horas e 45 minutos contra o Ji-Paraná. Amanhã o Santos enfrenta o Remo às 19h45 e o Palmeiras enfrenta o Queimadense da Paraíba às 17h30. Maravilha? Então já tem as informações da Copinha para vocês aí. Agora sim vamos falar do Corinthians. O Corinthians contratou o técnico do Coritiba, Thiago Kozlowski. Mas calma aí, torcedor corintiano. Não, o Mano Menezes não saiu do Corinthians, tá? Thiago Kozlowski vem como auxiliar do Mano Menezes, um pedido do Mano Menezes, porque o Cauã Almeida, que era auxiliar do Mano, foi ser técnico do América Mineiro. Então ele vem aí para dar uma força para o Mano Menezes aqui no Paulista, no Brasileiro. O jogador que já fez aí diversos trabalhos como auxiliar e foi técnico do Coritiba na última temporada, aí no finzinho de temporada. O Corinthians também anunciou as camisas dos patrocínios, né, que terá na camisa dos times de base aí na Copinha, na Copa São Paulo. Então aí nós temos a Xbri, a ESE, a WEGA e a Telecena, tá? Como vocês veem na foto aí que eu estou mostrando para vocês. O Corinthians também anunciou que terá catraca facial nas entradas do estádio, reconhecimento facial, assim como acontece no Allianz, está acertando com a empresa aí para fazer esse trabalho. Então o Corinthians perto de também mudar o seu sistema de entrada no estádio. Isso torna o estádio mais seguro também para o torcedor, para quem está presente ali no espetáculo. E Augusto Melo falou um pouco sobre Gabigol na sua entrevista ontem, coletiva, quando assumiu o Corinthians, mas o negócio é muito difícil porque o Gabigol se apresentou hoje no Ninho do Urubu às 8h49, ele que não está, que está ainda de férias, foi treinar na academia no Ninho do Urubu, ele que vem postando aí trabalhos físicos, mostrou mais esse hoje para amanhã, dando um recado para o Flamengo, que quer ficar no Flamengo, eu não tenho dúvida, até porque esse negócio com o Corinthians, eu acredito ser muito inviável, né? A multa rescisória do Gabigol com o Flamengo é 111 milhões de reais e a realidade do Corinthians atualmente não é capaz de pagar essa multa rescisória do jogador. Quem sabe, quando terminar o contrato dele esse ano, quem sabe ano que vem não pinta no Corinthians aí, jogador de 27 anos, ainda com 28 anos é uma boa idade para pintar no Corinthians. Eu não acredito em Gabigol no Corinthians. Agora vamos falar aí do São Paulo. O São Paulo muito perto de fechar com o Ferreirinha, tudo acertado, 2,5 milhões de euros. O São Paulo aceitou tudo que o Grêmio queria, vai pagar 1 milhão de euros agora de forma à vista, vai pegar o dinheiro do Natan, que foi vendido ao Bragantino, já vai fazer o repasse direto ao Grêmio, e depois mais 3 parcelas de 500 mil euros para o Grêmio. Ferreirinha praticamente certo com o São Paulo. Chegaram a cogitar que o Bahia estaria interessado no jogador. De fato houve uma procura pelo empresário, mas a vontade do jogador, que já disse que é São Paulino desde pequeno, é de jogar
pelo São Paulo. Então Ferreirinha, eu já vou cravar aqui, acredito que amanhã teremos anúncio do Ferreirinha do São Paulo. Pode ser que eu erre, né? Que mude alguma coisa, mas eu vou cravar como eu cravei a venda do Marcos Leonardo ontem. Outra coisa aí foi a barca do São Paulo, né? Muitas saídas. E por que das saídas? O Dorival Júnior disse que não quer trabalhar com 42 jogadores, ele quer trabalhar com 30, 31 jogadores no máximo. E é esse o número que o São Paulo deve chegar aí, tá? Só para você ter ideia, o São Paulo já dispensou 13 jogadores. Alguns por contrato, outros por venda e outros por questão de empréstimo. Então, por exemplo, aí, ó, nós tivemos a saída por fim de contrato: David, Erisson, Pato, Valse, Caio Paulista, Belém e Felipe Alves. Aí foi vendido Natan e Raí Ramos, tá? O Natan para o Bragantino, o Raí Ramos para o Sport, e o Pedro Vilhena está emprestado. Aliás, o Raí Ramos está emprestado. Então aqui alguns dos nomes. Aí nós temos também aqui para ser negociado Luan, Gabriel Neves e Mendes. Esses jogadores serão negociados. Oficialmente por Luan já tem 2 propostas. E aí nós teríamos aí com isso 13 saídas confirmadas, 3 contratados, que foram o Eric, Luiz Gustavo e o Bobadilha. E aí a vinda de 2 jogadores da base, né? O William e o Teres. Então, nós nessas contas aqui, com as 3 saídas, nós teríamos 16 saídas, 5 entradas, o que daria um saldo de 11 a menos, 42. O São Paulo então teria aí 31 jogadores, tá? Um jogador que eu não falei que foi vendido aqui foi o Thiago Couto, foi vendido para o Sport. Então, o São Paulo, com a saída de Gabriel Neves, Mendes e Luan, chegaria ao número de 31 jogadores para dar seguimento ao ano aí, que é o número que o Dorival quer. Contudo, se pintar um grande nome aí de interesse do São Paulo no meio do caminho, é claro que Dorival não vai abrir mão desse jogador, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, é claro, gostou muito? Compartilhe com os amigos, com a família. Amanhã mais notícia dos 4 maiores aí, com os resultados aí da Copinha de Corinthians e São Paulo. Um abraço, valeu!